Hoje Deus quer falar conosco através de um tema que está gerando no meio evangélico uma grande confusão. Nós vamos falar aqui sobre adoração. É bem verdade que a forma de adorar e como se adorar a Deus em muitas igrejas está sendo completamente distorcido segundo os padrões da Bíblia Sagrada. Está acontecendo no meio evangélico um pluralismo muito grande em como se deve adorar a Deus. Os homens estão inventando cada coisa, não é? Típico de um mundo que está completamente secularizado. Um mundo pluralista, relativista. E nesse sentido a adoração caminha para esses termos também, viu? Homens inventam um conjunto de regras e dizem, olha, para adorar a Deus tem que ser através dos conjuntos de regras que eu criei. Alguns, então, adoram a Deus através da libertinagem. Eles se utilizam da graça de Deus para serem libertinos e na hora da oração querem adorar a Deus de todo jeito, de toda forma e dizem, Deus recebe minha adoração do jeito que eu sou. Olha só. Existe Bíblia para jovem, Bíblia para homem, Bíblia para mulher, Bíblia para heterossexual, Bíblia para homossexual. Existe Bíblia para uma coisa, Bíblia para outra, Bíblia para o feminismo, igreja para feministas, igrejas para os homossexuais. Tem tantas formas de adoração e como adorar que os homens estão inventando, só não estão fazendo uma única coisa: adorar segundo os padrões divinos. Nós adoramos a Deus através das Escrituras Sagradas. É assim que se adora a Deus. Não existe outra forma de adorar senão os padrões divinos e não os padrões humanos. Mas vem a hora, disse Jesus, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, grifa na sua Bíblia, e em verdade, grifa na sua Bíblia. Quando Jesus diz à mulher samaritana adorar em espírito, ele está falando duas coisas aqui, você sabia disso? Primeiro, ele está falando sobre o local. Olha na sua Bíblia, porque essa expressão quando diz Deus é espírito, Deus é espírito. Ora, se Deus é espírito, o que Jesus está dizendo àquela mulher? Que nada pode conter a glória dele, porque ele é espírito. Ele é espírito, então o local não pode ser num lugar como um templo físico. O que está escrito lá em Atos, no capítulo 7, versículo 48? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Quem é que pode conter a glória de Deus? E aí vem um segundo ponto, ainda dentro dessa questão do Espírito. Se você observar na sua Bíblia, esse Espírito, essa letra E, está em minúsculo, não é? Isso está querendo dizer que Deus não está falando, Jesus está dizendo que tem que adorar em Espírito Santo, senão estaria com a letra E maiúscula. Infelizmente, muitos irmãos não entendem essa hora aqui. Aí entendem que adorar a Deus em Espírito é através das evidências dos dons espirituais. Não é isso que Jesus está dizendo nas Escrituras. Percebeu que Jesus aqui ele está falando duas coisas com uma só. Não é o templo físico que deve ser adorado, mas é o eu interior que deve adorar o meu Criador. Ele está dizendo, olha, sabe como é que a gente adora a Deus? A gente adora a Deus aonde nós estivermos, porque o Espírito Santo dele habita em nós. Então onde se adora a Deus? Em casa, no trabalho, na faculdade, aonde você estiver, o Espírito Santo de Deus que está em você é local de adoração. E quando diz que eu devo adorar em espírito, está dizendo que eu devo adorar através de uma vida espiritual. Olha só que diferença. Como é que eu adoro a Deus? Através do meu caráter moral forjado pelo Senhor. É o meu eu interior. Como é que eu adoro a Deus? Através do meu comportamento. Como é que eu adoro a Deus? Através dos meus procedimentos. Através do fruto do Espírito que a mim habita. Amor, paz, longanimidade, domínio próprio, mansidão, alegria, bondade. Tudo isso é uma forma de adorar a Deus. Se você observar em Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo vai dizer que nós devemos prestar a Deus um culto racional. Que o nosso corpo deve ser prestado como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a forma de adorar a Deus, amados.
Adorar a Deus de forma racional, com o nosso corpo, fazendo as obras, pregando o Evangelho, sendo testemunho de Jesus, tendo uma vida, caráter, moral, procedimento, o agir segundo os padrões divinos. Isso é adorar a Deus de verdade. Isso é ser um verdadeiro adorador. Esse é o princípio de adoração espiritual que Deus está pedindo para mim e para você. Por isso Paulo vai dizer que o culto deve ser racional. Deve haver lógica. Deve haver lógica. O que eu estou pregando aqui nesse momento deve ter lógica na hora que eu estou lá fora vivendo. Isso é adorar a Deus em espírito. Deve haver lógica quando a gente está louvando aqui. E lá fora a gente tem que viver o que a gente louva aqui. Isso é ter lógica, é adorar em espírito. Olha, uma coisa é alguém dar testemunho da gente. Ó. Eis aí um servo bom e fiel, né? Uma coisa é a gente mesmo falar da gente, o que é muito difícil acontecer. Mas quem deu testemunho de Jó foi Deus. Quando Deus vai dizer, porque ninguém na terra é semelhante a Ele. Então aqui é um grande exemplo para a gente entender o que é ser um verdadeiro adorador. E aí o Senhor vai abrir as características qualitativas desse servo, desse adorador, que adora em espírito, que adora com a sua vida. Jó era um homem que? Íntegro. O que significa ser um homem íntegro? Íntegro quer dizer inteiro. Jó era um homem inteiro, ele não era pela metade, ele não tinha uma vida dupla, ele não era hipócrita. Jó, ele era um homem completamente inteiro. O que ele vivia diante dos homens, ele era em secreto diante de Deus. Porque muitas vezes existem alguns adoradores que são uma coisa na casa de Deus e na igreja, mas na família e na comunidade e na sociedade é outra completamente diferente. Olha aqui uma segunda característica qualitativa de um verdadeiro adorador. Segundo ponto, Jó não era somente um homem íntegro. Deus disse que Jó era um homem reto. O que significa ser um homem reto? Um homem reto é um homem que vai e segue os mandamentos de Deus sem se desviar das exigências divinas. Jó era um homem reto. Ele se deleitava e tinha prazer e ama as leis do Senhor, que são retas, que faz ele caminhar de forma reta para Deus, sem ir para a esquerda, sem ir para a direita. Jó era um homem reto. Quer reconhecer um verdadeiro adorador do Senhor? Veja se esse homem, se essa mulher, se esse jovem caminha nos caminhos retos do Senhor. Olha o terceiro ponto aqui. Jó era íntegro, Jó era reto. Agora Deus vai dizer que Jó também era temente a Deus. Olha aí. E o que é temer a Deus? É ter medo de Deus? Não, de forma alguma. O temor ao Senhor é saber que ali tem um Deus que é santo, 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 e eu me deleito e tenho prazer nos seus mandamentos e nas suas ordenanças. E quarto e último ponto de um verdadeiro adorador que adore em espírito, Jó era um homem que se desviava do mal. Jó era um homem que vivia um padrão de santidade altíssimo. Ele simplesmente se desviava do mal. O mesmo conselho que Paulo dá a Timóteo: Timóteo, foge das paixões mundanas. Portanto, meu querido irmão e irmã, para nós sermos os verdadeiros adoradores e adorar o Senhor em espírito, eu preciso entender que Ele não está limitado ao espaço físico, e preciso entender que eu devo adorar de todo o meu íntimo, com todo o meu ser, com essas características que Jó ele tem. Satanás ele diz assim, ó, sabe por quê Jó ele está adorando o Senhor? Jó está adorando o Senhor porque assim é fácil. O Senhor cerca ele de bem, o Senhor dá carro, dá casa, dá bens, dá filho, dá família, dá tudo. Por isso que ele te adora, assim é muito fácil. Quero ver se ele não tivesse nada disso, quero ver se ele ia adorar. Olha que Satanás miserável. Mas é isso que ele faz, minha irmã. Ele está pensando que Satanás perde tempo em quem está lá fora? Satanás ele investe, ele vai para a reunião no céu, vai entre os anjos e quer focar em mim e em você. Aí ele vai dizer assim, ó, ele te adora porque tu dá tudo isso a eles. Por isso eles te adoram. E aí eu quero dizer uma coisa para você aqui essa noite. Essa estratégia de Satanás, infelizmente às vezes dá certo. Porque pense na quantidade de pessoas que adoram a Deus de forma errada e só procuram a Deus porque realmente tem interesse. Procuram a Deus por moeda de troca. Se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo. Se o Senhor me der isso, assim eu faço. Ah, se o Senhor converter minha mãe, aí eu vou para a igreja. Se o Senhor me der o carro, eu vou para a igreja. É o relacionamento com Deus de interesse. E às vezes funciona, e é verdade. Funciona para Satanás. Porque muitos estão adorando a Deus de forma errada e apenas realmente tão somente com interesse. Satanás está insinuando que ninguém adora a Deus pelo que Ele é, mas sim por aquilo que Ele pode dar.
Eu não conheço ninguém da Bíblia que sofreu tanto quanto Jó, em termos humanamente falando. Jó, ele perdeu tudo. Jó, ele perdeu os seus bens, a questão financeira. Jó, ele perdeu os seus filhos, família. Olha outro pilar. Jó perdeu a sua saúde. Ele ficou enfermo, cheio de tumores, no pé, na cabeça, até a sola do pé. Jó também, ele perdeu a confiança da sua própria esposa, que deveria ser o seu porto seguro, aquela que ficaria ao seu lado. Jó também perdeu os seus amigos, a confiança dos seus amigos. Ninguém mais queria saber de Jó. Jó perdeu tudo isso, e não foi em um ano, nem um mês e nem uma semana. Jó perdeu tudo isso em um só único dia. Em um único dia, Jó enterrou 10 filhos. Ele perdeu tudo. Esse homem perdeu tudo. Como é que um verdadeiro adorador deve reagir diante disso? A Bíblia diz que diante de tanta tragédia, Jó, ele caiu. Ele rasgou as vestes, raspou a cabeça, sinal de tristeza para o judeu. Mas Jó, com isso, ele faz do seu exílio, ele faz um lugar de adoração, porque Jó adorou no pó e na cinza, meu irmão. Quando Satanás pensava que ele, agora ele vai blasfemar. A pessoa, Satanás dizendo isso, os demônios tudo fazendo festa, agora ele vai blasfemar. Ele perdeu tudo, ele vai blasfemar. Aí o que foi que Jó fez? Aí Jó disse: nu saí do ventre da minha mãe e é nu que voltarei para lá, glórias a Deus. E ele disse mais: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, glórias a Deus. Não houve festa no inferno, houve festa foi no céu. Os anjos começaram a adorar o Senhor. Aquele homem não blasfemou, ao contrário, diante de tantas tribulações, problemas, dificuldades, Jó, ele adorou. Ele ergueu as cabeças, ergueu os olhos, olhou para o céu e adorou a Deus. Isso é que um adorador de verdade faz, querido. Pode vir o que for, a tempestade que for, ele vai continuar adorando, glórias a Deus. Eu adoro em espírito, vida espiritual. Eu adoro em verdade, através de Jesus. Pois Jesus é o único mediador entre o homem e Deus. Adore ao Senhor pela pessoa de Cristo, adore ao Senhor através da verdade. O caminho para adorarmos o Senhor é através das santas escrituras sagradas. O caminho para adorar o Senhor é através do seu Filho Jesus Cristo. O caminho para adorar o Senhor é ter uma vida de santidade diante de um Deus que é santo, santo, santo.